SBT. A partir do momento que Mãe estreia da maneira com que estreou, elevando em 20% os números da Record naquele horário ali, a gente tem uma margem para crescimento que é bem importante, que começa a fazer o SBT ter que pensar em contra-estratégia de novo, né? Por que eu digo isso? A gente tem que ver, claro, né, o dia de hoje também, como é que ele vai rolar, como é que as coisas vão acontecer. Tem muita água para rolar debaixo dessa ponte ainda, mas eu acho que o SBT precisa observar que essa estreia de Mãe na Record trouxe um frescor ali para aquele horário, trouxe para Record uma audiência maior do que vinha tendo com as tramas bíblicas, isso tá bem evidente também. E é preciso que se tenha essa consciência de que vai rolar um negócio meio de transferência de público. Não que a Mar tenha perdido muita audiência, a Mar não perdeu muita audiência não, mas existe sim uma preocupação porque o crescimento da Record na faixa horária já é notável. E de novo, Mãe é uma história que é aquela história que é pra pegar o Brasil de jeito, entende? Nesse público que é disputado entre Record e SBT, ter uma novela com essa força, uma professora que vê numa menina que sofre maus tratos, um monte de traços da própria infância, e que ainda consegue trazer dentro desse contexto um senso de ética, de é correto, é ok ela estar ali levando uma menina que ela não adotou, mas fugir com essa menina para que essa menina tenha uma vida melhor do que ela teve. A expressão dessa atriz mirim também é espetacular, a maneira com que ela se conecta ali com a protagonista é uma bomba no melhor sentido o que a Record tem na mão nesse momento. A Record tem na mão nesse momento uma bomba muito positiva para usar contra as concorrentes, principalmente contra o SBT, e Mãe tem tudo para ser uma novela que vai dar os números que Força de Mulher deu. Pelo menos essa é a percepção que eu tenho. É um problema vindo a galope para o SBT. É um problema vindo a galope para o SBT e claro que a gente vai ficar de olho aqui nessa movimentação e nesses dados. Nós temos aqui as duas informações do TV Pop e também lá do Vanucci que eu quero trazer para vocês a respeito das duas da novela, né? No TV Pop nós temos aqui, novela Mãe estreia no horário nobre da Record, saiba a audiência do primeiro capítulo. A produção a produção turca narra o drama de Zeynep, professora que foge com a sua aluna Melek, de 7 anos, após descobrir que a criança sofre abusos. A novela começou nessa terça-feira e no ar das 21 às 22h09, nesse horário que esteve a novela no ar, a Record conseguiu por 1h09, né? Portanto, ficar ali na média com 9%, 9,10% de share e 7,64% de pico, com 5,84% de média. É mais ou menos o número que Força de Mulher dava lá no início, quando começou a novela. Então, tem sim uma força muito grande para que Mãe cresça dentro da Record, já começa com mais audiência do que Vida de Jó, todos esses outros produtos que a Record colocou nesse período e chama muito a atenção. Os dados são prévios e foram obtidos com o TV Pop, pelo TV Pop, com as fontes do mercado. Durante o confronto direto, a Globo manteve a liderança isolada com 24,73%, o SBT apareceu na terceira colocação com 3,48%, então vejam que a Record abriu ali mais de 2 pontos de diferença para cima do SBT. Vamos ver na quarta-feira como é que vai funcionar essa transferência de público, mas eu acho que o mesmo benefício que o SBT teve nas quartas-feiras em que a Globo tinha jogo e que com isso conseguia pegar o público órfão de novela turca na Record, agora a Record vai pegar de volta também nas quartas-feiras. Então o SBT precisa redobrar, triplicar a sua estratégia para conseguir chegar nesse novo número que a Record vai começar a estabelecer a partir de agora. Eu acho que realmente é uma tendência irrefreável a Record começar a crescer com Mãe, depois tem Iludida também, então tem muita coisa boa que a Record está colocando no ar de novela turca e que o SBT vai ter que se mexer bastante. Já no Vanucci, nós temos aqui no canal do Vanucci, Mãe amplia em 20% a audiência da Record, mas pode muito mais. É um pouco dessa linha de raciocínio que eu trago aqui também, eu acho que é muito esse caminho que a gente começa a observar.
com o Vanucci dizendo que o primeiro capítulo da novela ampliou o horário, mas ficou longe de Força de Mulher. Assim como Força de Mulher também, quando começou lá na Record, também estava na casa desses 5 pontos, mais ou menos nessa linha de audiência era o que a gente tinha nessa época em Força de Mulher. E aí depois a novela vai decolando, vai crescendo e chega aos números que a gente chegou a ver. A produção turca entrou no lugar de O Senhor e a Serva e tem como missão ampliar os índices desse horário, que caíram desde que Força de Mulher acabou, né? Mãe tem uma história forte e envolvente e fez sucesso em vários países, tanto na TV aberta quanto no streaming. A novela traz discussões muito importantes, como a questão... A novela traz discussões muito importantes, como o abandono emocional e a violência contra as crianças. Entretanto, o primeiro capítulo teve um desempenho abaixo do esperado por muitas pessoas na Record, apesar de manter a vice-liderança com uma margem confortável em relação ao SBT. E, de novo, é um crescimento de audiência ali que a Record vai ter, para mim, sequenciadamente. É algo que vai acontecer sequenciadamente, né? Então, nós tivemos 5,8 de média, que representa 9,1 na Grande São Paulo. A Globo liderou com 24,7 e o SBT se manteve com 3,4. Então, nós temos aqui nesse sentido. Nós vamos aqui continuando a nossa análise, justamente vendo de que maneira essa novela vai trazer problemas para o SBT. Eu acho que já vai trazer muito na sequência. Mãe tem um tempero que a Mar não tem. As Filhas da Senhora Garcia talvez tivesse, mas a Mar não tem esse tempero de mãe, e nós vamos ver o que vem pela frente aí a partir de agora, tá certo? Você que nos acompanha, escaneie este QR Code e faça parte do nosso canal lá no Zap Zap. Por lá eu mando as mensagens aqui sobre as nossas lives, sempre chamo vocês também, então eu espero que você